Prezados, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um painel do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Para mim é uma honra e uma alegria presidir o painel do professor Dr. Saulo Casale Bahia, que vai discutir a interpretação econômica no direito internacional ambiental. O professor Saulo Casale Bahia é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Internacional Público na Universidade Federal da Bahia, juiz federal no TRF1 e líder do grupo de pesquisa sobre cidadania e integração regional. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso congresso, agradeço a disponibilidade, passo a palavra para o senhor, pedindo, se possível, a gente reserve algum período no fim para conseguir responder algumas perguntas. Obrigado, Paulo, obrigado também a todos que assistem. É uma satisfação muito grande ter recebido esse convite do Wagner Menezes, e eu então faço agradecimento a ele, a equipe e toda a BDI. Este evento, o congresso, é uma celebração do ressurgimento há algum tempo, acho que 2 décadas mais ou menos, da BDI, de seus congressos. Ela que foi sucessora da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, que tem os boletins hoje publicados pela BDI, e talvez seja a publicação jurídica mais antiga de todo o país, começaram os boletins em 1915, e é uma satisfação muito grande me unir a esse time de tantos palestrantes e participar desse evento jurídico que celebra o direito internacional no Brasil e transpõe a cada ano fronteiras, né? Agregando personalidades juristas de todo mundo. Me ouve bem? Estou sendo bem ouvido? Está cortando? Tudo perfeito, professor. A gente escuta bem, com clareza, não está cortando, a conexão não está travando. Pronto, vamos lá. E como passamos um pouco do tempo, em função dos atrasos que vão sendo sempre cumulativos, eu vou tentar ser bastante objetivo na abordagem, para também não me estender muito em relação ao tempo. O tema que eu vou tratar em 20 minutos, para permitir alguma aquisitação no final, 20 minutos, ou talvez até eu tente abreviar um pouco, é sobre o direito internacional ambiental, com enfoque na análise econômica do direito. E eu preciso, para isso, expor rapidamente uma ideia sobre a análise econômica do direito, para partir para a aplicação prática dela na área de direito internacional público. É uma ideia essa de atrair a análise econômica do direito para o direito internacional, para fugir de uma perspectiva que no Brasil tem sido muito recorrente. O Brasil tem áreas de doutrina extremamente dogmáticas, extremamente centradas na ideia de que as soluções possam ser extraídas a partir de relações lógicas entre normas jurídicas pautadas na hierarquia, na especialidade, na posterioridade. E a análise econômica ela promove uma certa abertura à realidade, evitando essa subsunção fria do fato à norma, o direito pelo direito, como se fosse um fim em si mesmo, o direito é um universo paralelo à realidade. A gente lembra daquela frase de Madame de Pompadour, quando ela falava après moi le déluge, depois de mim o dilúvio, ou aquela do Fernando I, imperador do Sacro Império Romano Germânico, fiat justitia pere mundus, quer dizer, faça-se a justiça e pereça o mundo. E o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele vem sendo muito pródigo em criar essa ideia de transcendência constitucional ligada a essa falta de atenção às consequências das decisões, que é justamente sobre o que chama a atenção na análise econômica do direito. Você não ser indiferente aos custos, você não ser indiferente às consequências, você não advogar uma utopia em relação à efetivação dos direitos. Os direitos não nascem em árvores, a gente fugir de ingenuidades positivistas, né? E surge, né, essa ideia da análise econômica do direito justamente nos Estados Unidos, de uma reação àquele positivismo doutrinalista de Landau, aquele formalismo jurídico, o realismo jurídico americano em ação, só que surgiu com uma crítica ao intervencionismo, concomitantemente uma crítica ao intervencionismo estatal durante o New Deal, e ficou com um preconceito, uma cara assim
de ser muito pró-liberalismo, né? Mas o consequencialismo ele entra, né, no direito brasileiro. A Lei 13.655, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, acolhe no artigo 21 exatamente a previsão disso. A decisão que nas esferas administrativa, controladora, judicial, decreto, invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma deve indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então, não existe esse dilema entre consequencialismo ou consequencialismo econômico e justiça, como muitos falam. Mas deixa eu me referir, então, por que que eu quero fazer essa abordagem utilizando a análise econômica do direito e que institutos desta técnica, vamos falar assim, a gente quer pensar para as análises que nós vamos fazer no campo do direito internacional, internacional ambiental. No caso da análise econômica, quando a gente pensa nas consequências, a gente tanto pode falar de um estudo a partir de decisões de tribunais, tribunais internacionais, e as consequências disso, ou normas, ou tratados, ou normas positivas internas. Isso é a ED positiva. E a ED normativa é quando a gente busca identificar qual é a regra ou decisão que deveria ser adotado para criar uma melhor solução, mais justiça. Há um critério de valor aí envolvido. Porque, às vezes, os resultados são opostos aos esperados. Nós podemos falar isso de tratados internacionais, por exemplo, que prevêem obrigações que muitas vezes vão resultar em efeitos opostos àqueles imaginados quando aquela norma foi estabelecida, foi criada. Mas vamos então avançar um pouquinho nisso aí. A lição básica da economia, ou a própria definição da economia, é de que ela estuda a situação dos recursos escassos. Não existiria economia sem escassez de recursos. E, como eu disse, não se pode agir em realização de direito, em previsões normativas, sem imaginar que os custos existam. E toda vez que nós escolhemos uma ação legislativa, normativa, decisional, a gente cria consequências que se produzem em relação a terceiros. E em AED se chama isso externalidade. Essa externalidade pode ser positiva ou negativa. E nós sempre, quando escolhemos alguma via legislativa, normativa, decisional, a gente deixa de lado outra via. Essa segunda escolha alocativa desses recursos escassos é o que se chama em AED trade-off. É um negócio não realizado, é uma utilidade perdida, é um custo de oportunidade. E realizamos o payoff, que é a primeira escolha, e o trade-off é o custo de oportunidade, o que nós deixamos de lado. E eu trago tudo isso para falar de AED. A AED, segundo Keynes, né, não passa de uma técnica de raciocínio para ajudar a se encontrar soluções corretas, auxiliando essa tomada racional de decisões jurídicas, sejam abstratas, sejam concretas, né? Auxiliando essa descoberta das consequências práticas. Uma premissa, um instituto, um conceito básico em ED é de que as condutas dos agentes são racionais maximizadoras. Toda ação, seja de um Estado, seja de um indivíduo, seja de uma empresa que atue na ordem internacional, uma transnacional, ela segue o padrão custo-benefício. As condutas, elas buscam, com a otimização dos recursos disponíveis para ela ou para ele, os melhores resultados. E se responde a incentivos que podem ser colocados no caminho justamente para atrair a conduta em uma determinada direção, a fim de que melhores resultados sejam alcançados. As normas são uma estrutura, ou podem corresponder a uma estrutura de incentivo.
E todo o direito até é construído nessa premissa de que as pessoas respondem a incentivos. As leis, os precedentes, eles vão definir regras de mercado. O mercado é um contexto no qual os agentes tomam decisões, realizam barganhas. Há esse comportamento racional maximizador, se vai fazer trocas, você vai fazer intervenções, ações, até que os benefícios igualem os custos. A partir daí, você não vai mais perder, né? É o chamado equilíbrio de mercado. E quando você não tem um desperdício, você tem uma eficiência nessas relações. Há uma espécie, então, de individualismo metodológico, né, envolvendo a AED. Todo mundo buscando maximizar suas utilidades, suas preferências, buscando a maior satisfação em função da escolha. Eu estou falando aqui da tal análise marginal, né? Alguém somente busca uma utilidade enquanto o custo não superar o benefício. É outro conceito de análise marginal. E eu repetindo mais uma vez, se houver um custo para terceiro com a minha opção, eu crio uma externalidade negativa. Por exemplo, a poluição é uma externalidade negativa, só para dar um exemplo. É uma falha de mercado. E você tem, dentro dessa perspectiva individual maximizadora, agentes, a princípio, se não houver incentivos, se não houver limites, agindo como free riders, preocupados apenas com suas condições, o Estado preocupado com a melhor satisfação dos interesses de sua população, as empresas e os indivíduos preocupados com seus lucros ou utilidades que possam alcançar. E a solução, quando você tem externalidades negativas, é você tentar internalizar essas externalidades a fim de reduzir o impacto negativo sobre os terceiros afetados. E essa internalização é o que a gente vai verificar na prática a partir de alguns tratados. Eu vou tocar aqui rapidamente, aplicando isso na área de direito internacional. A última ideia que eu quero trazer da análise econômica do direito é em relação à ED comportamental, que é o que se chama nova fase da ED, a segunda fase da Escola de Chicago. Aí a gente tem Mike Adams com a ideia de teoria da estima, Posner com a teoria da sinalização. Maximização ela não precisa envolver apenas bens materiais, podem ser bens imateriais. Não é somente o aumento absoluto da riqueza, e sim a qualidade desse aumento, a distribuição, a repartição, a igualdade em relação a isso aí, para o bem-estar coletivo, né? Não é apenas uma soma. Aí a gente entra em searas como a psicologia cognitiva, a neuroeconomia, que explicam muitos dos comportamentos de estados, de empresas, de indivíduos que são atores da sociedade internacional. Pronto, vou entrar agora na seara internacional. Vou falar inicialmente de danos transfronteiriços. E aí é pura teoria dos jogos. Aquela teoria dos jogos que protagonizou um determinado filme algum tempo atrás, porque há o estado afetante e o estado afetado. E a teoria dos jogos explica o comportamento dos agentes em um ambiente onde ele não sabe com certeza qual vai ser o comportamento dos demais participantes daquele jogo, que interagem com ele. Então, existe o estado afetante, existe o estado afetado, existem terceiros. E aí, como é que o estado afetante atua? E a teoria dos jogos explica que a tendência a partir de uma avaliação de custo-benefício, é aquela mesma história do dilema do prisioneiro, que também é uma aplicação prática da teoria dos jogos. A tendência é ele reduzir a prevenção, porque ele vai jogar com a confiança de que o próprio estado afetado vai tomar medidas preventivas ou precaucionais, ou que o dano não seria produzido concretamente, ou que a responsabilidade não seria apurável e imputável ou exercível contra ele. A tendência dele é, não havendo nenhuma legislação, não havendo nenhum incentivo, ele agir sem precaução ou sem prevenção. E aí a solução passa a ser
tratados internacionais, normas internas, tentar internalizar nele ou em terceiros a falha de mercado, essa externalidade negativa que é a prevenção. Então, pode simplesmente já obrigar o real causador a prevenir, uma regra nesse sentido, ou elevar a responsabilização para um patamar correspondente ao dano, mas bem acima do custo de prevenção, a ponto de comprometer o lucro dele, porque os estudos mostram que se o lucro sempre for maior que a prevenção, o custo da prevenção, a prevenção se esvazia, porque não haveria um lucro, prevenindo ou não, e quanto menor o custo de prevenir, maior o lucro. Por isso é necessário atuar sobre, além desse custo de prevenção, comprometendo o lucro para que a responsabilização seja efetiva. Então, tabelamentos baixos, por exemplo, que nós vimos em muitos tratados de convenções internacionais para a responsabilização, congelando a reparação, eles, de certo modo, desestimulam a prevenção, porque asseguram a atividade, não deixam de ser um incentivo à atividade, mas botam para baixo a prevenção. Aí é que surge uma figura em AED muito conhecida, que é a taxa pigouviana, vem de Cecil Pigou, um autor, onde ele prevê a criação de uma externalidade negativa para desincentivar uma conduta indesejada, que é simplesmente taxando, onerando. É uma solução pública. Todo fabricante, falando de uma empresa transnacional, e dando transfronteiriço, tem um custo marginal privado, que ele paga para produzir. Mas existe um custo marginal social que é suportado por terceiro, que não entrou no preço dele, aquele que vai suportar a poluição, por exemplo. Então, a unidade de poluição ela precisa corresponder ao custo marginal social da externalidade. O fabricante tem que arcar com o custo total e real da produção, somando esse custo privado dele com o custo social, senão fica barato para ele. Se esse custo for barato, ele polui. Agora, às vezes, o custo da prevenção é tão alto, aí cabe a subvenção, um incentivo para estimular ele a realizar isso. Há outras maneiras também, criando meios de internalização com prejuízo indireto, dar acesso a linhas de crédito internacional, há como inverter o ônus da prova, como criar responsabilidade objetiva, tudo isso para fomentar essa internalização do custo, falando de dano transfronteiriço. O outro conceito também é que nós podemos usar para essa internalização soluções privadas. Existe um autor, Ronald Coase, americano, Chicago, tem um teorema que ele desenvolve, os custos de transação devem ser zero para a transação ser eficiente. E aí nós temos algumas soluções privadas de internalização dessas externalidades. Ou se faz por negociação ou uma internalização externa, atuando um terceiro, transformando a externalidade em ganho para si. Um exemplo disso é o protocolo de Kyoto. É um exemplo disso aí. Eu estou falando desses institutos, né, à luz da AED. Agora, segundo o próprio Coase, né, é necessário você ter um limite. E é o que faz o de Kyoto. Você tem um nível máximo de emissão de gases de efeito estufa, né, estabelecido pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Isso permite aos estados reduções negociadas e permite a empresas e a países redução de emissões ou aquisição de créditos. Nos dois casos, nós vamos ter a redução de emissões. Porque quem não reduzir emissões vai ter que adquirir o crédito carbono e isso vai impor uma redução em outro local, vai produzir esse efeito. Então, nós temos, em termos globais, uma redução de emissões. Essa externalidade, então, passou a ser internalizada. Isso começa, esse modelo começou no Canadá, com Dales, em 1968, poluição do Lago Ontário. O Brasil, em 2002, na cúpula da África do Sul, propôs cotas percentuais de energia renovável que não atingisse a cota, deveria comprar de outros países cotas. Então, ou o Estado adquiria energia renovável ou ele comprava essas cotas de outros países que tivessem ultrapassando a cota própria.
a partir daqueles limites estabelecidos, e se teria um aumento global de energia renovável, também algo análogo ao que se fez Kyoto. Isso é internalização de externalidade, internalização de poluição, que é uma externalidade. E a gente vê que trabalha-se conceitos de análise econômica do direito dentro disso aí. E você pode até alargar externalidades positivas a partir dessa internalização, como no mecanismo de desenvolvimento limpo de Kyoto, o MDL, que agrega, só funciona, por exemplo, o MDL, também respeitando melhoria das condições de trabalho, geração de emprego, distribuição de renda, desenvolvimento tecnológico, melhoria da integração local-regional. Não é só você pagar, você tem que agregar ali onde você vai atuar, tudo isso. Outro exemplo, princípio poluidor-pagador. Esse princípio surgiu em 1972, na recomendação 128 da OCDE, que tem a ver com prevenção, tem a ver com precaução. Os poluidores devem internalizar os custos marginais sociais. O poluidor, inclusive, não é nem o próprio causador, mas a indústria que lucra. E isso é um incentivo para a prevenção, para reduzir custos. Então, ou se traz uma compensação pela prevenção, ou você paga, dentro de um quadro onde você já tem os limites máximos estabelecidos. E para falar um pouquinho de ED comportamental, a gente pode falar em todo o esforço internacional de criar selo verde, todo o sistema moral de sanções de estados que não se comportam dentro ou atendendo esse selo verde, essa labelização, teoria do consumidor verde. O Posner fala muito sobre isso, né? Você procura atuar demonstrando para terceiros que você se comporta como um homem bom. E tem até todo um efeito disso aí, com redução do preço, através do aumento do consumo. A ED comportamental também estuda o paradoxo da energia, porque o consumidor, muitas vezes, ele se comporta evitando isso, achando que a energia limpa tem ganho futuro apenas, incerteza, aversão à perda, menor ganho de eficiência energética. Tudo isso também é analisado, porque às vezes o comportamento do consumidor não é exatamente tão racional assim quanto se espera que fosse. A ED comportamental explica isso. É uma tentativa, essa reportagem que eu fiz, de explicar o que está por trás em termos de balanço e de comportamento racional maximizador de estados, empresas, indivíduos, que fomentam ou proporcionam o êxito ou o fracasso de institutos que são imaginados na órbita do direito internacional ambiental. A gente tenta sustentar, então, por que o protocolo de Kyoto avança, outros mecanismos parecidos ou paralelos avançam, o princípio poluidor-pagador não existe, essa história comportamental. Isso começa a ser estudado no mundo. Há um autor, Hall, que tem uma obra sobre direito nacional ambiental e economia. Isso começa a existir. Né? Eu trago esse tema de uma maneira nova, né? Não é muito comum uma abordagem assim em eventos de direito internacional, mas eu quis escolher essa temática para deixar uma tentativa de contribuição, né, sobre essa discussão. E eu acho que, Paulo, vou ficando por aqui, porque, afinal de contas, falei 20 minutos, falei exatamente o tempo que eu queria falar e deixei aí, encerro por aqui, então, fico à sua disposição aí. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Perfeito, professor, eu agradeço.
Eu acho a temática incrível, inclusive quando nos voluntariamos para os painéis, é um do que eu queria estar, porque eu acho muito interessante a temática e a abordagem. Com isso, eu tenho dois questionamentos bem breves para isso. Eu não sei se é uma perspectiva do ambiente onde eu estou inserido, mas eu ainda vejo que a gente estuda muito pouco a análise econômica do direito. Eu queria que o senhor desse uma sugestão para quem está nos ouvindo por onde começar isso, uma sugestão bibliográfica, alguma outra sugestão para iniciar esse conhecimento. E eu também tenho uma pergunta que, por vezes, falando de análise econômica e de governança, eu vejo as pessoas trazerem. Será que essa questão da gente aumentar esses custos ou prejuízos, reduzir o lucro para permitir que as empresas ou incentivar que elas se engajem mais com o meio ambiente, eu não levo a uma maior concentração, porque muitas outras empresas não teriam planejamento ou saúde financeira para tanto? Vamos lá. Sobre a primeira parte que falou, dos estudos sobre a análise econômica do direito, existe no Brasil a Associação Brasileira de Direito e Economia. Eles têm uma revista sobre direito e economia que reúne já vários números, dezenas e dezenas de artigos nas mais variadas áreas. Eu acho que é um acesso livre pelo site da ABDE, e seria um ponto de partida ali. Há obras também, há uma coletânea do professor Luciano Tim, já com 3 edições, a última edição do ano passado, Direito e Economia no Brasil, também uma boa introdução. Eu estou fazendo esse merchandising aqui, mas ninguém me autorizou nada, não. Eu não estou. Não tô. Há livros sobre o que é análise do direito, uma introdução de Márcia Ribeiro e Vinícius Klein. Há alguma coisa, né? Começa a se escrever em língua portuguesa no Brasil sobre essa temática, que não é apenas uma técnica, é apenas um olhar, apenas uma atenção que se traz nova sobre a temática. Já a pergunta que fez sobre essa questão da concentração, não é isso? Empresarial, a partir de. Esse tema é um tema complexo de política pública mesmo, né? Porque o Estado aí é chamado a interferir para fomentar justamente a não concentração. Aí você tem institutos de defesa da concorrência, você tem tratados internacionais sobre defesa da concorrência, sobre livre mercado, livre iniciativa, livre estabelecimento. Você tem várias frentes, né, que você tem que atuar concomitantemente, justamente para evitar essa inconveniência às vezes você tem que criar subvenções, às vezes você tem que facilitar a integração, você tem que dar condições reais de mercado. O grande problema quando você cria mercados comuns é você criar as inversões econômicas necessárias, você as especializações funcionais que vão existir nas diversas áreas, inclusive dentro do próprio país ou entre países. É um tema complexo, não é à toa que o povo do Conselho de Europa fica queimando pestana, né? Dia após dia, resolvendo esses conflitos, justamente por conta dos desequilíbrios que surgem, do grande capital dominando, avançando. Então, não tem jeito, é intervenção, é regulação, é incentivo, é estímulo, dentro dessa premissa de que os agentes econômicos se comportam de modo racional, maximizador, e o Estado tem um papel, sim, na arquitetura do modelo, né, econômico e de sociedade que se queira implantar. É trabalho duro, é trabalho queimar pestana aí de muito suor, mas tem soluções. Tem soluções. O que importa é que a gente atente para que todo tipo de intervenção produza consequências no mercado e que a gente não pode deixar os agentes se comportando com uma mão invisível livremente, porque muitas vezes isso causa crises
sem solução, e também não pode haver um excesso da regulação, desrespeitando leis de mercado e o comportamento humano, né? Também, às vezes, a gente passa por cima disso e cria consequências também bastante indesejadas. Eu agradeço, professor, foi muito esclarecedor. Eu acho que, tentando fazer um paralelo com algumas outras questões, eu acho que na seara do direito internacional, a gente tem ainda, no sistema interno, direito doméstico, a análise do impacto regulatório um tanto quanto complexa, no direito internacional ainda mais, né? Analisar como isso vai trazer, e eu vejo que a análise econômica do direito, nesse sentido, traz instrumentos importantes. Eu agradeço a disponibilidade do senhor, foi muito esclarecedor. Eu acho que é um tema que a gente poderia passar a noite toda aqui ouvindo. Agradeço por ter aceitado o nosso convite, espero revê-lo e que esteja conosco também no 19º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que vai acontecer em Campo Grande. Deixo agora esses minutos, caso o senhor queira fazer alguma consideração final. Não, Paulo, eu queria somente agradecer mais uma vez à BDI, a Wagner, a você por ter presidido assim com tanta tranquilidade também esse painel e me unir a essa celebração do direito internacional no Brasil. Temos outros tantos painéis ainda hoje, mais 2 só nessa sala, e desejar boa sorte a todos aqueles que vão ainda se manifestar. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, professor. Agradeço a todos que estão presentes e sugiro que aguardem, porque em breve começa mais uma conferência. Boa noite. Pronto. Boa noite a todos.